Olá, muito boa tarde. Está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado ao 12h30 a gente tem um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Uma programação 24 horas por dia que você acompanha em radiocpt.com.br e também é convidado a acompanhar os nossos vídeos no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt e também pelo facebook.com/radiodaiel. Muita música, mensagens, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje com um tema muito atual, usando as mídias sociais para a evangelização. A gente conversou com o pastor Valdir Hoffmann, de Joinville, Santa Catarina, que tem um canal no YouTube, inclusive você acompanha youtube.com/Valdir Hoffmann. Confere aí. Mas o maior desafio que eu acho que eu tenho enquanto pastor, a partir desses vídeos, é semeando a palavra. E a gente tem que semear a palavra mesmo, para mais e mais pessoas, além dos muros da igreja. Eu acho que a igreja é muito mais do que 4 paredes. A igreja no mundo, nas casas, dentro de um ônibus ou num escritório. A igreja tem vários lugares. Onde há pessoas, existe a igreja. E eu acho que nós temos que alcançar essas pessoas com uma palavra que é pura e correta. Então eu acho que esse é o desafio que a gente tem enquanto igreja. Recentemente a gente transmitiu um culto online em que o membro da igreja pediu: pastor, eu estou aqui no Paraná, estou longe da minha casa agora, estou junto com a minha família e a gente gostaria muito de participar do culto. Tem como transmitir? Aí nós transmitimos, ou seja, reuniu essa família que é membro aqui da igreja, juntamente com seus familiares, e todos assistiram o culto. Então foi muito interessante, né? Então, realmente a gente tem que levar adiante a palavra. Por um lado, você quer as pessoas na igreja, e nada vai substituir o fato da presença na igreja, o abraço, o beijo, o olhar no olho um do outro. Isso não vai substituir, né? Mas se a pessoa não pode vir, então você vai deixar de levar a palavra adiante porque algumas pessoas não podem vir? Até uma certa vez uma pessoa me questionou: mas as pessoas vão deixar de vir para a igreja agora porque você está fazendo online. Eu disse para ela o seguinte: nós não vamos deixar de fazer online, não vamos deixar de alcançar novas pessoas, outras pessoas, além das pessoas da igreja. E se uma pessoa deixar de vir para a igreja por causa de, por exemplo, um culto online, um culto online. Se a pessoa deixar de vir para a igreja porque ela teve o culto online, ela pode ter o culto online em casa, ela, de certa forma, ela é um pouco ignorante em relação ao culto em si, e ela não quer realmente participar, porque quando eu ouço um culto online, eu tenho desejo de estar junto com aquelas pessoas, porque a experiência foi tão boa, tão bonita, eu vendo eles animados e cantando e a palavra, que eu quero estar junto com eles. Este é o objetivo, é diferente de simplesmente dizer: eu não preciso mais ir para a igreja. E o Revista CPT vai ao ar de terça a sexta-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. Outro destaque que a gente traz para a programação de hoje é sobre o trabalho infantil, a Escola Dominical. Você acompanha uma série que a gente vem trabalhando no Revista CPT Kids, que vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br, falando aí sobre a origem e organização do trabalho de educação cristã infantil. Essa questão da história, eu achei bem bacana, assim, porque às vezes tu pensa que escola dominical é algo assim, mais ou menos novo, né? E a gente, desde que a gente começou, então a gente acha, é mais ou menos assim. Mas a gente pesquisando historicamente, olha, já tem 236 anos a escola dominical pelo mundo, né? Então, assim, para trazer um pouquinho, né, de cultura, instrução, história, mas assim, começou lá na Inglaterra, assim, os dados, né, que a gente tem mais, existem, assim, algumas, historiadores colocam algumas definições, assim, diferentes, mas o grande consenso, assim, que a gente vê é que começou lá na Inglaterra em 1780, sabe? Claro, a educação cristã de crianças vem desde a antiguidade, né? Moisés, lembra no programa passado a gente citou um texto bíblico, ensina teus filhos de noite, fala da palavra. Jesus já falava também, né, sobre isso. Paulo falava para Timóteo, né, desde criança. Então, assim, esse ensino cristão em casa, essa educação cristã, claro, vem desde sempre, né? Mas a organização dos grupos como escola bíblica, assim, fora de casa da família, isso vem lá dessa data aí, 1780.
Tem o jornalista Robert Hakes, né? Ele tinha ele era filho de um dono de jornal e depois ele assumiu o jornal. E ele começou a observar, naquela época ali, Revolução Industrial e tal, que tinham crianças que ficavam próximo ali do jornal dele e que nos domingos ficavam muito soltas, muito abandonadas. São crianças que trabalhavam nas fábricas com os pais a semana inteira. E aí, final de semana, os pais, de certo, descansando, né, do trabalho pesado de fábrica, as crianças ficavam muito soltas. E aí, toda a questão, assim, do desenvolvimento... solto assim deles, né? Eles estavam se encaminhando muito assim para vícios, para crimes, para, né? Essa coisa de gurizada assim sem muita orientação. E aí ele começou a observar isso e ficou interessado em fazer alguma coisa, né? Que ajudasse essas crianças, porque até a gente lê os estudos ali, eles dizem que ele estava escrevendo artigos sobre as pessoas que ficam nas cadeias, né, os criminosos nas cadeias, como fazer com que eles se recuperassem e tal, e aí ele começou a observar as crianças ali soltas também, né, que no fim, se não tem um direcionamento e uma orientação boa, acabam... Seria a consequência, né, de estar... E aí ele meio que iniciou isso, assim, né, de juntar essas crianças na rua ali mesmo. E depois no espaço, provavelmente de casa dele, não sei, mas enfim, que o início dessa escola dominical não era só a questão do ensino religioso. Não, era pra era estudo. Alfabetização, era linguagem, era matemática, no período da manhã, e daí de tarde eles tinham a parte de ensino religioso. E até a gente comentou, né, que nós vimos que até ele foi meio atacado, assim, pela própria igreja em um certo tempo ali, porque... Como assim, né? Tá fazendo coisas, juntando as crianças para aula no domingo é o dia do Senhor. Houve uma crisezinha ali e tal. Mas aí o que aconteceu? Uns 3 anos depois, em que essas classes estavam acontecendo nas casas, ele começou a surgir os resultados, os bons resultados, a transformação na vida das crianças. Né, que a palavra de Deus faz. Com certeza. E aí, em função disso, é que ele escreveu lá um artigo falando sobre isso. E aí começou a se espalhar. Então se tomou mais ou menos assim como o início da escola dominical, essa data em que ele publicou esse artigo, falando dos benefícios da educação cristã na vida das crianças. E aí se tomou meio por base que mundialmente, assim, que o início da escola dominical como classe de escola dominical foi lá em novembro de 1783. Novembro, então. O início, assim, como um dia oficial, assim, porque daí começou a ser espalhado, né? E aí foi quando eles começaram a sair das classes de escola dominical das casas particulares e começar a levar para o templo. O Revista CPT Kids é apresentado por mim e pelas professoras Magali Schmidt e Cíntia Sperd. Você acompanha a série sobre a escola dominical lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/RádioCPT. E agora a gente quer falar sobre relacionamentos. As tecnologias interferem nos relacionamentos? Você confere um bate-papo muito legal com o casal Valdemar Garcia Júnior e Silmari Carvalho no DR na CPT, falando aí sobre como o celular pode desconectar o seu casamento. O texto até diz assim, ó, você se sente negligenciada quando o seu parceiro está no celular? Eu respondi, eu me sinto. Será que o seu tempo juntos está sendo interrompido por textos, e-mails ou jogos? Será que a tecnologia se intrometeu no seu relacionamento romântico? Não, relacionamento romântico não. Porque depende, que pra mim é romântico nós dois no carro, vindo pra casa conversando. Escutando Band News. Band News é depois das 18 horas, quando eu tô chegando em casa. Mas não, entendeu? Então, os joguinhos, ela tem um joguinho que é um joguinho mais bobo do mundo. Adoro. Joguinho lá que ela fica de colorir. Não, aquele já não tem mais. Só que esse de colorir não tem graça, porque você tem que clicar um número, daí todo lugar onde está o número 1 ele vai pintar igual, o número 1 é verde, aí fica tudo verde. Não, eu gosto de uns outros ridículo isso, né? E olha, vocês sabiam que existe um estudo, né, da escola chamada Brigham Young University. Analisou como a tecnologia interfere nos relacionamentos. Os pesquisadores concluíram que a interferência tecnológica pode ser prejudicial, não só para um relacionamento, mas para a saúde psicológica também. Atenção aí! Até pouco tempo atrás, os 3 temas mais discutidos numa relação eram sexo, dinheiro e filhos.
Só que agora está entrando um outro elemento. Smartphones. Exatamente, os aplicativos, o celular. O estudo incluiu 143 mulheres casadas ou, né, que estão ali vivendo junto com o marido, com o homem. A maioria delas relataram que os celulares, computadores e outros dispositivos de tecnologia foram significativamente perturbadores em seus relacionamentos e na vida familiar. Especificamente, os níveis mais elevados de interferência foram associados com maior conflito de relacionamento e a menor satisfação. Então veja só que lá, né, já na Inglaterra, já há estudos mostrando que o celular ele está causando problemas no relacionamento. Será que já chegou na sua casa esse problema? Lá em casa a gente tem esses pontos aí pontuais, algumas coisas que a gente vive se pegando lá, porque eu estou demais no celular, ela também, então ele já entrou nos debates. Mas a gente sempre fala, a gente sempre fica nos... né, porque eu procuro deixar meu celular sempre no silencioso. O Júnior não, o Júnior deixa sempre vibrando. Aí assim, fez... o Júnior já... Mas é instintivo, ele não consegue deixar o celular lá quietinho. Exatamente, porque se ele está lá para vibrar é porque eu quero ver. Largue, deixe quieto, não mexa. Então assim, né, a gente procura realmente conversar sobre isso, para que mantenha-se horários distintos para isso, que a gente tenha momentos para não Você sabia usar. Que essa questão, além da insatisfação, parece que maiores níveis de tempo no smartphone ou outro tipo de interferência tecnológica torna as pessoas com tendência a serem mais deprimidas e reduz a sua satisfação geral com a vida. Esses estudos que apontam, né, talvez porque ele mostra lá, imagina, nós estamos aqui trabalhando, não sei o que, aí a fulana aparece lá na Torre Eiffel, aí o outro tá lá na praia, o outro tá, né, você tá de Fusca velho e o cara tá, né, a gente tá de Mercedes lotado, né? Tem isso, indo né? Pra casa no busão, e o outro tá lá num carrão e tal, isso também pode, puxa vida, como eu sou... O outro lá comendo churrasco. O outro comendo churrasco e eu comendo guisado, né? E assim as coisas podem acontecer, né? Você que não é do Rio Grande do Sul, guisado é carne moída. Exatamente. Não é muito importante. Então tudo isso pode causar até uma, né, depressão na pessoa, entre aspas, né? O DR na CPT vai ao ar toda sexta-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. Outra entrevista muito legal que a gente teve aqui no Revista CPT foi com o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, pastor Martinho Zonta, falando sobre vocação pastoral. Hoje, esse mundo tão secularizado, a igreja muito também, a influência muito da cultura da época, olha simplesmente o ministério pastoral como qualquer outra vocação. Mas na realidade ele precisa sentir a importância do seu ministério como chamado de Deus. E o povo precisa entender isso. O povo precisa acatar. Quando o pastor está lá no púlpito pregando, quando está ensinando a palavra de Deus, com a Bíblia aberta, não deve olhar isso simplesmente como um ser humano que está falando, mas ele está sendo um portador da palavra de Deus. E ele deve ser acatado assim, como um mensageiro de Deus. Mas para isso também, e eu falo aos pastores, e espero que o pastor Evandro me ajude nisso, que nós como pastores também precisamos ter a postura de mensageiros de Deus, para que o povo veja em nós também, como disse alguém, não basta ser, precisa parecer também, né? Não basta apenas ser, precisa parecer no comportamento, na maneira de viver, na maneira de se relacionar com as pessoas, essa coisa bonita de ser um mensageiro de Deus. Não sei se porque a gente sempre diz, né? A gente mostra muito mais com os gestos, né? Com as ações do que com as palavras, né? Exato. Acho que tem muito isso também. Como é que diz a frase? Um exemplo, 1000 palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Mais do que 1000 palavras. Então, é claro, as duas coisas. Eu acho que é uma coisa, é um conjunto inseparável. Eu sou e devo parecer. Né? Então, esta é uma situação que hoje os pastores também, para serem aceitos, eles devem mostrar, devem pregar a palavra pura, devem ser bem bíblicos, evangélicos e devem também mostrar uma vida bonita para os outros. E agora chegou aquele momento da mensagem à luz da Palavra de Deus. A co-apresentadora do programa Entre Elas e Deus, Tânia Koperek, traz uma devoção muito especial de coragem, consolo e esperança em meio a dor e sofrimento. Pois é, e aí falando em Palavra de Deus, na nossa Bíblia,
elas falam de Deus, nós temos aqui uma reflexão de uma amiga nossa que escreveu, que fala assim, ó, tá baseada na mensagem Lamentações, olha que bacana, bem nas Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 a 23, diz assim, ó, mas a esperança volta quando penso no dia seguinte, ou no seguinte, quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Que maravilha, né? Nós acordarmos, porque a gente vai dormir meio estressado, coloca a nossa vida nas mãos de Deus de novo, orando, agradecendo a Ele pelo dia e pedindo a proteção para a noite, e pedindo a proteção sobre os nossos amigos e familiares. E no outro dia a gente acorda com o coração mais leve, mais tranquilo, sabendo que está colocando a sua vida na mão do Senhor. E a cada novo dia o amor e a bondade de Deus se renovam em nossas vidas. E o título é assim, ó, Senhor, isto dói. Sabe que o estresse dói, né? O estresse dói porque o estresse reflete aquilo que tu tá sentindo mesmo, aquela cobrança em cima de ti, aquela ansiedade, aquela tristeza por algumas coisas que acontecem na nossa vida. E diz assim, ó, qual é o meu humor quando levanto ao amanhecer? Tenho alegre disposição para recomeçar minhas lidas diárias? Aguardo visando as coisas positivas ou já me preocupo, olha a antecipação aí, né, com os fracassos? Por que não me fixar a cada novo dia nas palavras de Davi no Salmo 118, versículo 24? Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Ele me abençoou com este novo dia. Isso me encoraja para iniciá-lo com alegria e exultação. Mas, de repente, vem uma notícia que dói, e dói mesmo. Ou o coração nos recorda de algo que nos feriu. Talvez tenhamos um filho pródigo, ou uma filha que sofreu abuso físico, etc. Isso dói muito, dói demais. Qual, porém, a minha reação? Guardo tudo dentro de mim com a ideia do eu já vou dar um jeito, não quero perturbar meu esposo ou algum amigo, quero que ninguém o saiba, ou eu procuro ajuda. Antes de tudo, preciso repensar se sou mesma capaz de administrar as situações duras. Sou adulta, sim, mas também devo recordar que não passo de uma criança, uma filha, mas uma filha de Deus. O Pai Celeste deseja que eu venha a Ele quando a vida dói. Ele me ama e sempre está presente para acalmar a minha dor e para me confortar, perdoar, fortalecer e encorajar. E aí o profeta Jeremias escreve, eu vou repetir, porque são palavras muito bonitas e que nos ajudam em todas as nossas situações. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Deus está presente para colocar a sua mão amável sobre o meu ombro e para aliviar as minhas preocupações. Ele me acalma e sara. Assim descubro que o dia que vivo, vivo nele e para ele. Quando o seu coração dói, achegue-se a Deus e a sua palavra. Oração. Senhor Deus, concede que a tua mão paternal sempre me segure, guie e guarde, mas especialmente quando eu estiver em grande tribulação. Amém. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também assista aos nossos vídeos no nosso canal no facebook.com/radiodaielb e também no youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês no próximo sábado aqui na Ubra TV ao 12h30. Até lá, tchau, tchau.